ter agora aqui no painel, no auditório 1, o painel O Cenário Internacional do Hidrogênio, Porto de Roterdã. Vou apresentar então os nossos painelistas para esse segundo painel, o Cenário Internacional do Hidrogênio, Porto de Roterdã. São eles o senhor Wouter Demening, Commercial Manager da Pipeline Corridor, a senhora Mônica Swenson, Program Manager da Hydrogen Corridors, o senhor Randolph Waterings, gerente do Programa de Eletrificação e Hidrogênio. Essa conversa, esse painel, vai ser conduzido e mediado pela senhora Duna Uribe, diretora comercial do Complexo do PECEM, a quem convido para então conduzir os trabalhos e seguir na nossa segunda atividade deste dia. Bom dia, minha querida Duna. Bom painel para vocês. Bom dia, boa tarde. Hoje estamos falando diretamente de Roterdã. Eu tenho a honra de ser a moderadora deste painel. Eu sou a Duna Uribe, eu sou diretora comercial do Complexo Industrial Portuário do Ceará. E eu tenho três colegas, três grandes palestrantes do Porto de Roterdã, que vão falar sobre o que está acontecendo a nível internacional em Roterdã em relação ao hidrogênio verde. Vão compartilhar conosco o trabalho deles, os desdobramentos, tudo o que está acontecendo por aqui em Roterdã. Claro, de uma forma resumida. O que está acontecendo até a nível internacional. E também o que está acontecendo no PECEM, né, o CIP. Então, o primeiro palestrante, Randolph, que é gerente de programas para diversificação energética e hidrogênio. É um ótimo palestrante. Então, quais são os planos para Roterdã em relação ao hidrogênio? Muito obrigado, Duna, por essa apresentação. Mônica, você pode projetar os slides, por favor? Muito obrigado. Então, Randolph Waterings, eu trabalho no Porto de Roterdã e hoje eu quero mostrar para vocês quais são os planos, quais são a nossa visão de hidrogênio do Porto de Roterdã e o que nós estamos fazendo no Porto em relação ao hidrogênio. Então, vamos começar primeiro com o Porto de Roterdã. Então, o Porto de Roterdã ainda é um dos maiores portos na Europa. Não somos mais o maior porto do mundo, mas ainda o maior porto europeu. 30% a 40% de toda demanda energética entra na Europa através de Roterdã. Então vocês podem ver todas as atividades que nós temos no porto, as diferentes cores significam as diferentes atividades que nós possuímos. Então podemos ver mais ou menos 50% disso tudo em relação a combustíveis fósseis. Em relação ao hidrogênio, esperamos que o hidrogênio terá um papel significativo na descarbonização de várias indústrias. Então no porto de Roterdã e no sistema todo, porque 95% da energia, ou 95% da energia que entra no porto, entra no sistema e vai até a Alemanha. Por isso que é muito importante a gente se concentrar nisso. Né? Vamos ao próximo slide. Sim, antes de você ir para o próximo slide... Se você puder trocar de lugar com o Walter... Sim, se a gente puder voltar um slide. Não sei se tem um slide que está faltando. Eu preparei um slide em relação à nossa visão, mas enfim. O Porto de Roterdã, o que nós fizemos para descarbonizar muitas indústrias, isso foi feito junto com um grupo de empresas no porto, mas também no resto do sistema, para ver quais são os volumes esperados em relação a hidrogênio. Então, a nossa visão, até 2025, nós precisamos de pelo menos 20 milhões de toneladas de hidrogênio passando por Roterdã.
para suprir a demanda de todo o sistema, chegando até a Alemanha. Mas não chegamos lá hoje. Nós temos 500 mil de toneladas de hidrogênio produzido e consumido aqui. Temos a infraestrutura conectando Roterdã até Antuérpia e o norte da França. E isso é com base em vapor, ou seja, do gás natural produzimos hidrogênio. Então, a primeira coisa até 2030 é descarbonizar essas plantas de produção de hidrogênio. Então, nós temos um grande projeto da descarbonização da indústria existente para a gente armazenar este carbono e transformar esse hidrogênio em hidrogênio azul. Até 2030, nós acreditamos que vamos precisar de um passo a mais aqui no meio, o que chamamos deste projeto aqui. Bom, o próximo elemento é a produção do hidrogênio verde. E, no final, esse é o ponto mais importante. E nós estamos iniciando com as instalações para importação. Então, olhando para 2030, 2050, esperamos que 90% do hidrogênio será importado e 10% das 20 milhões de toneladas podem ser produzidas localmente. Isso é porque, na Holanda e em outras partes da Europa, nós não temos espaço suficiente para produzir isso sozinhos. 10% da nossa visão significa 20 a 25 gigawatts de energia eólica offshore para produzir hidrogênio. Então, é isso que nós podemos ver também nessa imagem aqui. O que estamos vendo aqui é o Porto de Roterdã e, basicamente, o hub que nós criamos dentro do porto. Então, do lado esquerdo, nós podemos ver diferentes atividades produtivas. 90% da visão total vai se concentrar na importação. Importação, a Mônica vai nos falar mais sobre isso posteriormente. Hidrogênio líquido, amônia. Porque hoje nós não sabemos ainda que tipo de tecnologia vai existir, né? E uma outra opção que a gente vê no lado esquerdo é um projeto do Porto que conecta a infraestrutura existente e o novo projeto aqui no meio. E esse projeto é sobre a descarbonização dos gases que são produzidos na indústria. Por exemplo, as refinarias, né, têm gases que são produzidos, que não são utilizados para energia, mas podemos gerar energia. Então vamos colocar uma fábrica no meio que descarboniza esses gases. Pegamos o CO2, armazená-lo no Mar do Norte e o hidrogênio azul para a produção de eletricidade. E a terceira opção que nós temos é energia eólica offshore. E na Holanda estamos aumentando a nossa capacidade offshore e até 2030 nós temos uma parte de 2.000 gigawatts, se nós podemos voltar aqui, o que chamamos da nossa infraestrutura de conversão. E essa infraestrutura de conversão é um local central, onde eletrolisadores podem ser instalados e daí a gente pode até aumentar a escala. O que nós organizamos é essa grande infraestrutura, que é possível aumentar a escala. Então, em termos de eletrolisadores, a tecnologia existente é 10 a 20 megawatts, e nessa instalação nós vamos aumentar a escala a 200 megawatts, e outros projetos de 200, chegando até mais ou menos 1 gigawatt. Então é por isso que nós podemos combinar esses diferentes projetos e conectar com o parque eólico offshore. Então, essa infraestrutura será toda conectada, e conectada também ao que a gente pode ver no meio, né, esse gasoduto de hidrogênio. Então, neste projeto,
É praticamente o primeiro passo na criação do hub de hidrogênio no porto de Roterdã. É o terceiro gasoduto que nós vamos criar dentro do porto de Roterdã. Os dois primeiros são privados e aqui é uma infraestrutura de acesso aberto. Ou seja, o que estamos criando com tudo isso, as diferentes fontes de hidrogênio, ou seja, os diferentes fornecimentos de hidrogênio, podem se equiparar com o lado da demanda. Então, primeiro, dentro do porto de Roterdã, né, nós temos indústrias que estão aumentando a sua demanda pelo hidrogênio dentro das indústrias existentes, mas também nos esforços de descarbonização. A segunda opção que nós enxergamos tem muito a ver com mobilidade. Então, a mobilidade vai utilizar cada vez mais hidrogênio do que combustíveis fósseis. Então, temos dois projetos na região. Um se concentra na nossa hidrovia no interior e também temos um outro projeto que se concentra no transporte viário, né, de caminhões. Dentro desse setor de mobilidade, nós estamos nos concentrando, está bem na fase inicial, mas em embarcações para o transporte de hidrogênio, mas também na forma de combustíveis como querosene de aviação na base do hidrogênio. Então, os primeiros desenvolvimentos no porto de Roterdã, estamos também conectados com os diversos municípios ao redor. Então, residências, se podemos utilizar o hidrogênio nesse sentido, podemos conectar com a rede já existente e para que a produção possa abastecer o lado da demanda. Então, essa é a primeira fase, e a segunda fase deste projeto, do projeto de gasoduto, é a conexão com a rede holandesa, ou seja, a parte que é responsável pela infraestrutura de hidrogênio e a rede já existente, e desenvolvemos um segundo gasoduto, e Walter depois vai nos falar mais sobre isso, onde conectamos esses dois gasodutos com o sistema de Roterdã. Bom, os meus colegas vão falar mais sobre a infraestrutura e o lado da importação. O que eu quero fazer agora é concentrar mais na parte dos eletrolisadores, porque eu acho que essa é uma oportunidade única que está sendo criada no porto de Roterdã. Então, como já falamos no começo, a ideia hoje é aumentar a escala da tecnologia de 10, 20 megawatts, chegando até 200 megawatts, e estamos nessa parte de conversão já no próximo passo, chegando até a escala de gigawatts. Então, o que podemos ver aqui são 4 lotes, 4 locais, né, 4 empresas diferentes que construíram seus eletrolisadores, 2 já estão lá, um eletrolisador de 200 megawatts da Shell, e temos um projeto aqui também com a BP Nurion, HP50 de 250 megawatts, e quando isso estiver operacional, antes de 2025, então está muito próximo no tempo, né? Não está tão distante assim, e os outros dois já estão em obras. Então, veremos que no total vamos chegar a pelo menos 1 gigawatt. No lado direito, vocês podem ver um terreno totalmente vazio, onde nós vamos fazer a conexão da energia eólica offshore. Porque, como eu já disse, o que nós vamos fazer é juntar os 4. E, do ponto de vista de infraestrutura, vai ser visto como apenas uma planta, uma usina. Então, na verdade, teremos conexões de 2 gigawatts aqui, junto também com o parque eólico offshore. Vamos conectar isso centralmente a um gasoduto de acesso aberto, tá? Então, o transporte de hidrogênio num sistema aberto, e na próxima fase
Vamos também transportar oxigênio. Então, hoje, aproximadamente, a eficiência de um eletrolisador é 75%, ou seja, 25% sai do sistema como calor. E é exatamente isso que a gente vai utilizar também, a gente vai captar esse calor. E é por isso que nós estamos aumentando a escala dessa tecnologia, porque do ponto de vista de 200 megawatts, 25% não é muito calor, mas se você vê do ponto de vista de 1 gigawatt ou 2 gigawatts, aí é bem interessante. E é isso que nós queremos fazer nessa parte aqui. Bom, eu acho que é um projeto muito interessante. Eu espero que a partir daqui vocês verão essas usinas de 1 até 2 gigawatts, porque isso aqui é apenas o começo. Tá? Já são 24, 25 hectares de espaço no porto de Roterdã e é apenas o primeiro gigawatt, né, da nossa própria produção. E nós precisamos de 20 a 25 gigawatts, que é 10% da visão total dessas usinas. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada. Olha. Eu acho impressionante os planos que você nos mostrou e o local dos eletrolisadores seria interessante onde eles estarão localizados exatamente no porto. Talvez você pode nos falar um pouquinho sobre isso, essa área, essa região. Sim, claro. Mônica, você pode mostrar os slides novamente? Se você puder ir para o segundo slide, por favor, para a gente ver exatamente isso. Estamos localizados na Holanda, em Roterdã, e no lado esquerdo a gente pode ver aqui, onde eu estou mostrando, mais ou menos na parte de cor roxa, mais lá para o norte, será o parque de eletrolisadores. Isso é porque isso estará conectado ao parque eólico offshore. E o parque eólico offshore, haverá um cabo conectando o parque eólico até o parque de eletrolisadores, né, essa região aqui. E daí nós conectamos com o parque eólico, ou seja, o parque eólico offshore, os parques eólicos offshore, estão muito próximos a esse local no porto, mas no norte do porto. Então, é exatamente onde nós atualmente vislumbramos, né, a construção e instalação dos eletrolisadores, certo? E eu queria destacar esse local porque podemos ver no lado direito dessa imagem, onde está a cidade de Roterdã, né, o município, e onde fica o porto, é realmente um novo local, né, onde vocês têm mais espaço, etc., para desenvolver o projeto. Isso é muito interessante também. Do ponto de vista brasileiro, que esse desenvolvimento portuário é realmente notável. E outra pergunta, são tantas partes interessadas, tantos interesses, diferentes pontos de vista, quando falamos desse parque de eletrolisadores. Qual é o papel, do seu ponto de vista, do Porto de Roterdã, né, para se certificar que esse desenvolvimento vai acontecer, né, vai sair do papel? É uma ótima pergunta, Duna. Então, nós começamos em 2016, pensando, né, nesse projeto de hidrogênio. Qual é a nossa expectativa de hidrogênio verde? Qual é a quantidade que nós precisamos exatamente? E a segunda fase, com os fornecedores de infraestrutura, organizar e ver que tipo de infraestrutura é necessária, né, para assegurar que esse projeto vai de fato decolar. E uma das conclusões que nós alcançamos, né, quando desenvolvemos todo o projeto para a produção de hidrogênio, mas também para o sistema completo de Roterdã,
ou pelo menos no porto de Roterdã, nós vimos que nós não poderíamos prover a quantidade de eletricidade via cabos. E nós vimos na nossa visão, nas discussões que nós tivemos com os clientes, que eles não precisam apenas da energia elétrica, mas também do hidrogênio verde. E começamos a ver se nós levamos a produção, né, do hidrogênio muito próximo ao mar, principalmente pensando no parque eólico offshore, né, ligados à rede. Então, se nós colocarmos essa eletricidade em hidrogênio, aí a gente poderia reduzir a quantidade de espaço necessário, né, de cabos 48 metros até o outro lado do porto, e a gente podia reduzir isso a 6 metros, transformando em hidrogênio e transportando via gasoduto. E também nós vimos que se, por exemplo, uma empresa quer produzir hidrogênio verde muito próximo à cidade, né, ao município, o hidrogênio verde, né, instalando o próprio eletrolisador, levaria 10 a 15 anos para desenvolver a sua infraestrutura, porque não existe ainda, e a gente tem que fazer grandes upgrades. Então, essas empresas que estão localizadas dentro do parque de conversão, aí elas podem começar a produzir antes de 2025, tá? O primeiro eletrolisador vai entrar em operação em 2023 e outro local no Porto de Roterdã vai levar pelo menos 10 anos a mais, certo? Então eu acho que as empresas estão enxergando, né, que no parque de conversão existe um valor agregado. Então, por um lado, porque já podem começar a produzir mais rapidamente, e por outro lado, nós criamos toda a infraestrutura que elas precisam, não apenas para a energia elétrica e o hidrogênio, mas também a extração de calor. Então, é um local muito interessante para as empresas, a infraestrutura existe também para aumentar a escala, então não vão conseguir fazer em outro local no porto. Tá certo? Entendi. Muito bem, então aprendemos sobre a visão, né, todo o projeto do Porto de Roterdã. É muito interessante saber que esse trabalho começou lá em 2016, né? Como isso trilhou todo o caminho para essa próxima fase. Agora, vendo outros países, o mercado global, né, de hidrogênio verde. Nós temos a Mônica Swanson. A Mônica é gerente de programas para importação de hidrogênio, e é ela que está analisando uma lista de países para ver quais são as possibilidades de importar este hidrogênio no Porto de Roterdã. Então, sem mais delongas, Mônica, você tem a palavra. Muito obrigada, Duna. Obrigada, Randall, por essa ótima introdução de Roterdã. Eu vou simplesmente mostrar os slides novamente para vocês verem as atividades do porto. E, Randolph, tem um slide lá que talvez você possa comentar, tá bom? Então fique à vontade se você quiser acrescentar informações, porque eu sei que você fez parte da análise desde o comecinho, e é muito interessante ter esse outro ponto de vista. Estávamos aqui, né, agora. Essa é a imagem que o Randolph já nos mostrou, o parque de eletrolisadores, e agora eu vou falar um pouco mais sobre o contexto internacional. Bom, nós três estamos sempre em contato com vários projetos no mundo todo. É a nossa responsabilidade de entrar em contato, né, se conectar
com empresas, fornecedores de energia, governos que querem produzir hidrogênio verde, e nós queremos conectar com esses projetos para ver se a gente pode importar esse hidrogênio em Roterdã, porque o mercado de óleo, de petróleo e gás é assim, né? Nós somos um hub muito importante para o petróleo e gás, assim como Roterdã, Houston ou Singapura. Então é um hub muito importante para petróleo e gás, e nós esperamos sermos um hub importante também para o comércio do hidrogênio. Quando eu falo de hidrogênio, eu estou falando também de amônia, metanol verde, porque tudo isso está relacionado. São combustíveis de baixa emissão ou emissão zero verdes que nós queremos importar. Olhando para o hidrogênio, vocês podem ver um pontinho verde em Pecém, né? E tem vários pontinhos verdes aqui, porque um local para produzir, para abastecer a demanda não vai ser suficiente. Há uma expectativa de 60 milhões de toneladas de hidrogênio por ano necessários em 2050, e 20 milhões dessas toneladas entrarão na Europa via Roterdã. Se vocês analizarem Roterdã, a gente já viu esse mapa antes, mas percebam que 13% a 14% do consumo total da União Europeia passa por Roterdã. E chegamos a 40% das áreas industriais de alta demanda da União Europeia. Então, nem me pergunte como estamos fazendo isso. Estamos trabalhando com mais de 3 mil empresas em nosso porto. Se elas não mudarem, o porto não vai conseguir mudar como o porto funciona, porque nós fazemos isso com a comunidade portuária. A gente não tem os próprios terminais. São empresas comerciais fazendo esse trabalho. Então, na verdade, um processo muito intensivo. O Randolph já mencionou alguns nomes, algumas empresas instalando eletrolisadores nesse momento. Terminais nessa área estão mudando de carvão para amônia, por exemplo, e estão planejando fazer tudo isso. E é muito importante para nós. Agora, essa é a demanda, a expectativa de demanda, né? Randolph também esteve envolvido nessa pesquisa, onde podemos ver, nós fizemos isso junto com alguns institutos, algumas empresas. Então, essa foi uma pesquisa muito, muito bem elaborada. Se você analisar aqui em amarelo, que é uma representação bem simples da demanda, né? É um gráfico, e vocês podem ver uma linha do tempo ali embaixo, e a linha do tempo começa em 2020 e termina em 2050, e nós podemos ver que no pico de demanda 2050, 20 milhões de toneladas por ano. Agora, claro, o Randolph já explicou que nós vamos ter uma certa produção no porto, e quando eu digo uma certa produção, claro, é interessante, se você considerar o que o Randolph acabou de dizer, que atualmente 10 a 20 megawatts, esses eletrolisadores são os eletrolisadores normais, e a gente está entrando no novo normal, onde nós vamos conectar vários eletrolisadores de 200 para chegar a 1 gigawatt, e a gente precisa de vários gigawatts, por isso que nós estamos conectando tantos projetos, porque nós entendemos que entre agora e 2030, provavelmente, vamos obter a quantidade necessária, mas não vai aumentar tanto assim, porque a produção não começou ainda nos volumes necessários. Mas até 2030, estamos contando com o resto do mundo para poder produzir e acelerar a produção e começar a atingir a demanda, né, suprir a demanda, porque até 2030 nós teremos, vamos utilizar azul porque está disponível, e vamos começar a utilizar hidrogênio verde, e daí a produção do verde aumenta e a demanda pelo hidrogênio verde, né? A União Europeia as políticas públicas da União Europeia querem realmente o hidrogênio verde. Tá? E vai entrar na Europa, vai entrar pelo nosso porto, e vocês podem ver nesta imagem que
existe um mix, né? 2020 e 2030 haverá uma área aqui onde a gente pode ter uma produção local, mas tudo em cima dessa área verde, toda essa parte aqui, 18 milhões de toneladas, vocês podem ver aqui, 18 milhões de toneladas serão importadas via embarcações até Roterdão para atender a demanda, né, para suprir a demanda. Bom, a Holanda é um país pequenininho, mas na verdade, se você ver os países em laranja, aqui são os países dos quais nós já importamos petróleo, gás, carvão, outros produtos energéticos. Tá? Qualquer coisa que você utiliza para energia, e já hidrogênio, inclusive, mas de qualquer forma, essas regiões em laranja e vermelho é exatamente onde é a região do nosso porto. Então, para se conectar com o interior faz sentido, né? Com o resto do continente. Vocês podem ver que estamos aqui e nós queremos nos conectar com a rede, como o Randolph disse, né? Conectar via gasoduto para o norte e o sul também, onde existe muita atividade industrial. Essa é a imagem que nós já vimos anteriormente. Então, quando você analisar o gasoduto em branco no meio, isso vai se conectar com outras regiões e um outro sistema de gasodutos, como se fosse uma extensão. Agora, no porto, é muito importante também, 18 milhões de toneladas por ano que nós esperamos agora, e a nossa linha de tempo é bastante ambiciosa. Em relação aos grandes projetos, sempre podemos ter atrasos ou alterações, mas essa é a nossa ambição, e essa é a ambição que nós queremos expressar. E nós estamos trabalhando com isso aqui, e várias empresas. Então, 2023... 150 a 250 megawatts de eletrolisadores, né, que são comuns, isso já vai acontecer em 2023, 2024, vários projetos que vão iniciar até 2025 e as primeiras importações de amônia verde lá para 2024, 2025. Teremos 12 barcas, essas barcas não são pequenas, são caras, requerem um grande capex e a conexão com rodovias, né, com transporte multimodal, e até 2030 nós esperamos ter 2 a 2,5 gigawatts de eletrolisadores operacionais. Eu quero parar por aqui, porque eu quero dar oportunidade ao meu colega Walter para falar mais sobre o corredor Delta, o sistema que vai nos conectar às áreas de grande demanda, como a Alemanha. Tá? Então, Duna, você pode apresentar o Walter, por favor. Muito obrigada, Mônica. Ficou muito claro quando você mostrou para a gente o gráfico, a quantidade necessária, né, de importar hidrogênio verde. Eu queria muito saber quais são as oportunidades do Porto de Roterdã para os países que querem produzir hidrogênio verde. Se você puder compartilhar conosco quais são os países com os quais vocês estão se comunicando, em contato, o que eles pretendem fazer, quais são os planos e como que você está vendo esse lado da produção, né, do abastecimento. Eu vou compartilhar a minha tela mais uma vez, só para voltar à apresentação. Parece que tem um eco. There's an echo on the sound right now, maybe. Because that's the map of the world. É mais ou menos assim, né? Não sei se vocês estão vendo. Aqui é a demanda por energia, mas aqui na verdade energias renováveis. Então,
a eletricidade produzida pela energia eólica, solar, né? O Brasil tem enorme capacidade de energia hidroelétrica e agora, claro, energia eólica e solar, principalmente no estado do Ceará. Mas a gente pode ver as áreas vermelhas, as áreas quentes, onde o preço de eletricidade e as condições de renováveis são tão boas, então o preço vai ser tão baixo que é possível nessas regiões produzir hidrogênio a partir da eletricidade verde e preços competitivos no mercado. E será possível, mesmo se você acrescentar o custo de transporte, né, de frete, vai ser fácil exportar isso para os outros países que precisam. E vocês estão vendo essas setas indo para a Europa, principalmente, mas também indo em direção a outros países de alta demanda, como o Japão e a Coreia. E existem muitas oportunidades para os países que têm boas condições para as energias renováveis, né, para entrar em novos mercados, potencialmente. E eu sempre digo, é realmente uma mudança de poder quando você para pensar no Oriente Médio, onde eles já acertaram né, na Mega Sena 2 vezes com o petróleo e agora com as energias renováveis, mas tem países que são novatos no jogo, que estão entrando em novos mercados que podem ajudar os seus países com muitas oportunidades, né? Então, então, por exemplo, como é que você pode se conectar? Bom, são os países que querem produzir para exportação, com empresas comerciais e governos que vão trabalhar em conjunto para tirar isso do papel. Também você precisa de um bom porto, né? Um ótimo porto para exportar esses produtos, principalmente através de navios. Então, nós nos conectamos com esses portos, com essas empresas, esses governos. É muita atividade acontecendo agora. Realmente uma coisa enorme. Tá certo. Muito obrigada pela sua pergunta. Excelente. Tá, muito obrigada por nos contar toda essa história, Mônica. Realmente são vários fatores que entram em jogo, que estão se alinhando, né, para nos prepararmos para essa nova economia, essa nova demanda. Muito bem, para nos falar um pouco mais sobre como o Porto de Roterdã vai se conectar a clientes que vão utilizar esse hidrogênio verde, né, que vão consumir. Eu tenho um grande prazer de convidar o Walter Deminen, que é a pessoa responsável pelo corredor Delta do Porto de Roterdã. Nos fale mais sobre esse projeto, Walter. Obrigado, dona Mônica. Se você puder compartilhar os slides, por favor, e eu vou falar algo sobre o corredor Delta para vocês. Como já foi mencionado pela Mônica e pelo Randolph, o Porto de Roterdã tem essa ambição de se tornar o hub de hidrogênio verde da Europa. E como a Mônica já falou, talvez a gente pode voltar alguns slides. One more. Mais um, por favor. Vocês estão vendo nessa imagem, a Holanda é a parte laranja e bem atrás no lado direito, a gente vê essas regiões em vermelho, onde nós temos a mais alta demanda pela energia. E agora, o slide sobre o corredor Delta, estamos desenvolvendo no Porto de Roterdã um corredor que, na verdade, é um gasoduto que adentra o interior, que vocês podem ver aqui, o sul da Holanda, e já entrando na Alemanha, perto de Colônia. Então, aqui nós temos o coração industrial dessa parte da Europa, com os clusters
petroquímicos, refinarias, cimenteiras. Os grandes players industriais estão nessa região e tem uma demanda gigantesca por energia. Então, nós já realizamos um estudo em 2020, pesquisando a possibilidade de conectar o nosso porto via gasoduto até essas áreas industriais no sul da Holanda, até a Alemanha. E nesse ponto aqui, a conexão para o gás liquefeito e produtos químicos, mas ao mesmo tempo, com essa ideia do hidrogênio, quando isso começou a amadurecer, a gente pode acrescentar o hidrogênio também. Então, o resultado desse estudo mostrou que é muito factível conectar essa indústria com o nosso gasoduto, e hoje esses produtos são transportados por ferrovia ou até por barcas, e hidrogênio nem é transportado. Então, se podemos voltar àquele outro slide, como resultado desse estudo, desse levantamento, o governo holandês vai iniciar este projeto via o Porto de Roterdã. Então, nós começamos uma parceria pública-privada entre o Ministério de Infraestrutura e outros ministérios do governo para desenvolver este projeto. E atualmente estamos estabelecendo todo um projeto de viabilidade para ver qual é a viabilidade desse projeto todo. Bom, o projeto consiste num corredor de gasodutos de Roterdã até essa região que fica no sul da Holanda e se estendendo até a Alemanha, chegando até Colônia, como eu mencionei, onde existem muitos clusters industriais. E esse corredor de gasoduto consiste em gasodutos para propileno, gás liquefeito, mas também CO2. Como já foi mencionado pelo Randolph, nós temos um projeto no Porto, analisando armazenamento de CO2 no Mar do Norte, e também queremos fazer isso para o cluster industrial no nosso interior. Então, CO2 pode ser transportado via o corredor Delta Roterdã, colocado num gasoduto para ser armazenado. Bom, e como nós sabemos, a captura de CO2, o sequestro de CO2 é uma fase em transição, é um passo necessário para reduzir CO2 a curto prazo. Então, nós queremos transferir esse gasoduto num gasoduto de hidrogênio, ou seja, de Roterdã até o interior, em 15 ou 20 anos. Quando o CO2 não estiver mais disponível, e o hidrogênio tiver aumento na sua demanda, como a gente viu naqueles gráficos da Mônica. E um quarto gasoduto será um gasoduto para hidrogênio. E a ideia é ter esse gasoduto operacional em 2025 na Holanda e entrando na Alemanha até 2026, 2027 no máximo. Bom, isso requer muito planejamento, muitas licenças e estudos de viabilidade, viabilidade técnica, econômica, etc. Mas principalmente em termos de ocupação de solo, nós temos essa visão de gasodutos, o desenvolvimento de gasodutos neste corredor, que chamamos de corredor Delta. E atualmente já existem outros oleodutos e gasodutos desde os anos 60, passando por este corredor. E já existem oleodutos. Então não estamos
criando algo totalmente novo, né? Esse corredor, na verdade, já existe. Estamos substituindo esses oleodutos de combustíveis fósseis nos próximos 15, 20 anos com gasodutos com energia renovável. Essa é a ideia. E no próximo slide, Mônica, já existem, né, oleodutos ou gasodutos, e o Porto de Roterdã tem sido um dos maiores portos do mundo, e com certeza um dos maiores da Europa, por causa dessa conexão com o interior, com o resto da Europa. Então, nessa imagem, podemos ver toda a infraestrutura de rodovias, hidrovias e ferrovias que já existem. Então, assim, a gente também poderá transportar o hidrogênio por ferrovia, por hidrovia ou até rodovia, né, de uma forma multimodal. Como já foi mencionado, a ideia é conectar esses gasodutos antes de 2025, 2026 e entrar em operações e daí poder receber, né, as importações que nós vamos receber para poder suprir a demanda para essa região da Europa. Tá certo? Muito obrigado. Muito bem, grandes planos, né? Obrigado, Walter. Muito bem. Excelente. Olha, muito obrigada, Walter. É impressionante e muito ambicioso também, né? 2025, 2026. Uma pergunta que vem à mente quais são os clientes potenciais? O que eles estão falando sobre esse corredor, sobre esse projeto? Eles estão entusiasmados? Eles estão aguardando para que outro vá desenvolver isso? Ou eles querem participar desse desenvolvimento? Qual é a sua experiência lidando com os clientes, né, em relação ao corredor Delta? Olha, obrigado pela pergunta. Todos estão muito entusiasmados, eu posso dizer. E todo mundo reconhece também que nós já estamos até meio atrasados, né? Se você ver essas metas ambientais, né, que estão sendo estabelecidas, esses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Então, era 45% redução de CO2 até 2030 e já 55% de redução de CO2, e a Alemanha já está falando até de 65% de redução em CO2 até 2030. Isso significa que a infraestrutura tem que existir para a gente chegar lá. E o corredor Delta é exatamente isso, é a infraestrutura que vai permitir as empresas alcançarem esses objetivos, né, essas metas ambientais. Então, é ambicioso sim, mas é possível, tá? É factível. Mas vai depender de muitos elementos, claro. Tudo vai ter que se alinhar. Mas estamos nos esforçando muito para fazer isso acontecer, para tirar do papel, porque nós temos que melhorar a condição ambiental do planeta. É verdade. É bom saber que tem muito entusiasmo. E também a pergunta é, quem vai pagar por isso? Né? E isso tem a ver com toda essa infraestrutura que o Randolph nos mostrou, mas também esse corredor Delta, né, esse projeto que vai se estender até a Alemanha. Bom, a infraestrutura que o Randolph nos mostrou é um projeto do Porto de Roterdã, que será responsável pelo desenvolvimento do projeto e os investimentos, né? Mas também estão buscando investimento do governo, né, para tocar este projeto, porque um aspecto importante desse projeto é que você não está desenvolvendo isso para os próximos 5 anos. Estamos desenvolvendo isso para os próximos 30 ou talvez 50 anos. Então, estamos até superdimensionando a infraestrutura que nós precisamos hoje para a gente
ter isso no futuro e precisamos de apoio do governo. Então, por um lado, temos o Porto investindo, mas também apoio do governo, né, para tirar isso do papel. E o Corredor Delta, este projeto é uma iniciativa do Porto de Roterdã, mas está fora do nosso escopo. Né? Não é desenvolvimento do porto, mas é tão grande, tão importante para nós, porque hoje 50% da movimentação de carga é combustíveis fósseis, né? Como carvão, petróleo e gás. E nos próximos 30, 35 anos, nós queremos substituir. Então, se essa infraestrutura não for desenvolvida, né, construída, então, para nós, 50% da nossa carga está em jogo, né, em risco. Então, nós temos todo o interesse nesse projeto. É isso que nós vamos fazer. E vamos analisar essa parte de investimentos, mas é grande demais para o Porto. Então, precisamos também de apoio do governo, assim como do setor privado, né, de muitas empresas para nos ajudar a desenvolver este projeto. Existem esses clusters industriais que precisam dessa infraestrutura e estão preparadas e dispostas também a investir. Muito bom para ver que tem todo esse apoio, esse suporte. Eu acho que isso é muito importante quando falamos de hidrogênio. Todas as partes precisam estar envolvidas, governo, setor privado, etc. Muito bem, muito obrigado a todos vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou simplesmente jogar aí para quem quiser responder. Vamos ver aqui. CO2 foi mencionado, né, o sequestro, a captura e o armazenamento, e também o gasoduto que o Walter mencionou, mas eu estava aqui pensando, tem algo que podemos fazer com esse CO2? Podemos utilizar esse CO2 e não apenas armazená-lo, metanol, ou sei lá. Como é que vocês enxergam isso? Bom, hoje o CO2 já é utilizado no Porto de Roterdã, tá? Existe um gasoduto de CO2 que conecta Shell. Eles sequestram 500 mil de toneladas por ano de CO2. Então, CO2 é utilizado. E acho que isso pode crescer até 1,3 megatoneladas por ano. E existe um mercado por CO2 também. Então, no Porto de Roterdã, na área industrial do porto, são 30 megatoneladas de CO2 de emissões. Então, nós podemos sequestrar e utilizar megatonelada, mas ainda temos mais megatoneladas de CO2 que temos que armazenar. Então, nós esperamos que no futuro seria possível encontrar outros usos pelo CO2, mas nós estamos começando a sequestrar. É claro que o gasoduto são 2 megatoneladas e vamos aumentar a escala para chegar a 10 e não existem tantas aplicações hoje em dia para o uso do CO2, então no começo com certeza será armazenado no Mar do Norte, mas claro, a gente pode reutilizar, então é uma das coisas que nós queremos analisar. Se você utiliza CO2 nos processos, você pode até zerar suas emissões. Então, uma outra questão que o Porto de Roterdã está analisando. Emissão negativa. Nossa, essa é uma novidade para mim. Estou sempre aprendendo, muito bem. E falamos sobre usos potenciais e usuários potenciais na parte industrial do Porto, mas também na Alemanha, né, naqueles clusters, siderúrgicas, cimenteiras. Eu estou pensando o transporte
né, o frete por embarcações, e existe também emissões aí, e existe uma pressão nesse setor para descarbonização. O Porto de Roterdã é um porto, como a Mônica nos mostrou, que é um hub de petróleo e gás. O Porto de Roterdã, ou vocês estão analisando, ou vocês sabem que talvez a amônia vai ser interessante, ou metanol. Eu sei que estão falando de outras coisas, enfim. Vocês podem comentar sobre esses planos de tancagem e hidrogênio. Bom, eu posso começar com a resposta, aí os meus colegas podem acrescentar. Mas, claro, o Porto de Roterdã é um porto enorme, né? Então, quem atracar as suas embarcações em Roterdã vão ter que fazer isso no futuro com outros combustíveis. Então, é uma coisa que a gente também tem que transicionar. Eu não sei se você leu sobre a Maersk, que contratou várias embarcações à base de metanol. É muito interessante, né, com metanol, com amônia. Tudo isso está acontecendo. Tem vários projetos pilotos, inclusive no nosso porto. Então é isso que eu queria falar a respeito. Não sei se os meus colegas querem acrescentar algo, mas essa é a visão geral da minha parte. Estamos trabalhando nesse aspecto também, tá? Das barcas, mas também embarcações, enfim. Maybe my colleagues want to compliment me here and say some more. I think I've been complete. Acho que eu disse tudo, então, né? Eu só queria acrescentar uma coisa. A Mônica falou sobre aquela linha do tempo. E o que estamos analisando também as instalações que são necessárias para fazer exatamente isso. E não apenas no Porto de Roterdã, mas em outros sistemas, para fazer essas mudanças e para que as empresas possam mudar de combustíveis fósseis para hidrogênio. Então, tem muitas coisas acontecendo, até no bunkering, e isso está ligado, na verdade, a esse projeto que nós apresentamos hoje, e nós estamos fazendo exatamente isso. Tá certo. Então eu entendo que o Porto de Roterdã está aberto a todo tipo de desenvolvimento. Vocês não estão escolhendo um combustível específico, mas vocês estão abertos a outros tipos de combustíveis, né? Como metanol, etc. Tá certo. Muito bem. Agora, olhando para o mercado internacional, né, para o resto do mundo, no PCEM, nós estamos realmente desenvolvendo um hub de hidrogênio verde para o uso local, mas também para exportação. Então, nós temos o governo do estado, o UFC e a autoridade portuária, e com muita assistência do Porto de Roterdã, mas eu estou pensando aqui na sua experiência, né, no desenvolvimento internacional, os outros países. Quais são os fatores críticos de sucesso que vocês acreditam que são necessários, né, do ponto de vista de vocês, em termos das partes interessadas alinhadas, em termos de infraestrutura sendo disponibilizada, financiamento? O que vocês acham que é fundamental? Quais são as variáveis fundamentais para realmente fazer isso acontecer, fazer com que esse hub de hidrogênio verde seja uma realidade?
Bom, se eu puder falar primeiro, Mônica. Eu vejo que você está ansiosa para responder também, mas tem duas coisas que vêm à mente. Tá? Uma é parcerias. Isso é muito importante nesses projetos, porque estamos falando de uma transição, talvez uma das maiores transições nesse último século. E você não consegue fazer isso sozinho, tá? Então você precisa de parcerias. E se você analisar o PECEM e Roterdã, nós do Porto de Roterdã, nós procuramos incentivar essa transição, esse novo desenvolvimento. Então, a gente quer muito criar parcerias e desenvolver toda a infraestrutura necessária para que as empresas possam desenvolver os seus negócios da melhor forma possível. E eu acho que isso é algo que vocês podem desenvolver no PECEM. Toda a infraestrutura que é necessária e conectar empresas e parceiros para desenvolver essa infraestrutura. Porque é como o problema da galinha e do ovo. Né? Alguém tem que tomar o primeiro passo. Eu acho que a infraestrutura é um dos elementos-chave nisso tudo. E eu acho que o Porto do PECEM pode desempenhar um papel fundamental nisso aí, junto com outras partes interessadas, claro. É verdade. Mônica? Randolph? Eu concordo com tudo que o Walter disse. É muito importante ter conectores, né, digamos assim. Eu acho que isso é fundamental. Eu também acho, porque o PECEM tem essa oportunidade de ser um país exportador, né, um ótimo local para exportação. O que nós temos na Holanda, nós temos a demanda, mas nós não temos o espaço para produzir. Eu acho muito interessante, como um país exportador, você ter espaço suficiente para desenvolver essa produção de hidrogênio verde. E também diferentes países no mundo que são capazes de fazer isso também. Vai ser muito interessante para ver o preço do PECEM em relação a outro país no mundo. Né? Eu sei que quando todo o potencial solar e eólico do Ceará, vocês têm a grande oportunidade de ser um dos países que pode produzir o hidrogênio verde no melhor preço possível, num preço muito competitivo. Excelente. Então, conectividade com os parceiros, parcerias. É impossível fazer tudo isso sozinho. Criar a infraestrutura necessária e também infraestrutura antes que a demanda chegue, né? Resolvendo aí esse dilema da galinha e do ovo e sempre sendo mais competitivo, né? Preços competitivos em relação a outros portos, a outros players. E como a Mônica nos mostrou naquele mapa mundi, os melhores locais são aqueles que têm maior potencial de energias renováveis. E isso vai impactar muito o preço. Então, o que eu entendo de tudo isso é que o PECEM está muito bem posicionado, o estado do Ceará está muito bem posicionado nessa história toda. Então, a ideia aqui é criar este corredor, né, de PECEM até Roterdã, onde a energia verde pode fluir e utilizar toda essa infraestrutura que foi mostrada aqui hoje. Muito bem. Muito obrigada a todos vocês por compartilharem conosco todo o seu conhecimento, todas as novidades, os projetos, os planos. Não sei se vocês têm comentários finais, algo que vocês gostariam de dizer aqui nesse finalzinho.
Randolph, seus comentários finais. Bom, eu queria agradecer você, Duna, esse ótimo painel, essa oportunidade que tivemos para apresentar o Porto de Roterdã. Eu acho que Pecém é um local muito interessante e eu estou muito entusiasmado nesse corredor que está sendo criado entre Pecém e Roterdã. Tá certo? Mônica? Ok, Mônica? Eu já estou balançando a minha cabeça, eu concordo 100%, trabalhando com o Porto do Pecém, com o Estado do Ceará, trocando ideias, é uma cooperação muito profissional. E se vocês analisarem a competitividade, para ser profissional nisso, é fundamental. Vocês precisam de espaço, vocês precisam de energia elétrica, mas não só isso, vocês têm que ser capazes de fazer, né? Tirar do papel. Eu sei que existe esse dilema da galinha e do ovo, então o que eu diria por último é que vocês devem começar a produzir e tem um mercado esperando por vocês, com certeza. Maravilha, com a ajuda de Roterdã, sem dúvida. Eu concordo 100% com os meus colegas. Eu acho que é interessante. Eu já estive muitas vezes no Pecém e eu gosto demais do vento e do sol lá. E agora a gente pode trazer esse sol para Roterdã. Vamos fazer isso acontecer. O vento você já tem bastante, né? Mas o sol seria legal. Olha, foi um prazer estar aqui hoje com vocês e, claro, vamos aceitar perguntas e dúvidas aqui da plateia. E estamos aqui para responder vocês neste painel. Muitíssimo obrigada, Randolph, Walter e Mônica, por terem dedicado esse tempo. Eu sei que vocês são muito atarefados, vocês têm muito trabalho aí pela frente, mas é muito importante a gente entender, né, o que está acontecendo, quais são os planos. Muito obrigada também à FIEC pelo evento. E em nome do Complexo Industrial Porto do Pecém, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, minha querida Duna Uribe, diretora comercial do Complexo do Pecém, pela condução tão segura, com tanto conteúdo. Agradecer também aos nossos painelistas, o Sr. Walter Demiant, a senhora Mônica Swenson e o Sr. Randolph Waterings.